Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e nós vamos começar agora com a unidade 1 da disciplina de Introdução à Ciência dos Computadores. Essa unidade 1 é denominada Introdução ao Hardware e o material de aula que eu vou apresentar foi preparado por um aluno do mestrado em computação chamado Paulo Chagas Júnior. O roteiro é mostrado aqui nesse slide, na agenda, em que no começo a gente vai introduzir os conceitos de informática e computação, para em seguida começar a fazer a introdução propriamente dita ao assunto de computação. Vamos mencionar o assunto sistema computacional, descrever hardware, apresentar o histórico da evolução do hardware, descrever os componentes de hardware, descrever os tipos de computadores e no final falar um pouco das suas aplicações. É importante observar que nesta unidade nós vamos tratar prioritariamente do assunto hardware, isto é, hardware faz referência aos equipamentos, os equipamentos de computação que estão disponíveis. Os assuntos de redes de computadores e software serão tratados em unidades posteriores. Bem, a primeira pergunta que muitas vezes as pessoas leigas no assunto têm é qual a diferença entre informática e computação. Em primeiro lugar, o que é o termo informática? Em termo informática, na realidade, é a junção de dois termos que nós já conhecemos, que é o termo informação e outro termo automática. Então, a informática trata do armazenamento, da transmissão, do processamento da informação, isso tudo acontecendo de maneira automática, ou seja, sem intervenção humana. E aí, a consequência é perguntar o que é computação. A computação, na verdade, é um termo bastante amplo, que vem lá do latim, computare, né, que significa contar, calcular, e que modernamente nós entendemos com a capacidade de um equipamento, de uma entidade em receber dados de entrada, fazer algum tipo de processamento nesses dados de entrada e produzir um resultado. Por exemplo, eu tenho uma conta, os números, né, eu quero fazer a operação 2 elevado a 5. É feito um processamento nos 2 elevado a 5 e, por fim, é produzido o resultado. Então, uma calculadora ela é entendida como um instrumento de computação, né? Prosseguindo, a gente consegue ver hoje em dia computadores de diferentes formatos, né? Desde computadores grandes que ocupam uma sala inteira, um armário com várias informações, com o tamanho de uma geladeira, até os computadores que a gente carrega com o nosso cotidiano, como por exemplo celulares, relógios inteligentes, os computadores mais tradicionais, com um teclado alfanumérico, uma tela, esses que provavelmente você deve estar utilizando para visualizar esse vídeo. E também a gente não pode deixar de mencionar os videogames. Os videogames são tipos de computadores, né, com um propósito muito específico de entretenimento e que são voltados à ideia de fazer processamento gráfico, né, das informações que são passadas para ele. Bem, um computador, então, é uma máquina constituída por uma série de componentes e circuitos eletrônicos. Nós vamos descrever esses componentes aqui nos próximos slides. É também uma máquina programável, ou seja, é capaz de realizar uma grande variedade de tarefas. Nem todas essas tarefas precisam ser previstas originalmente. Então essa é a ideia da máquina programável, que eu possa incorporar novas funcionalidades, novos benefícios para os usuários à medida que o tempo vai passando. E o computador, a gente tem que sempre lembrar da definição, ou seja, ele recebe instruções e processa informações, com o objetivo de produzir algum resultado de interesse para o usuário. Bem, o sistema computacional já é uma visão um pouco mais ampla, né? Porque eu vou ter aqui não somente o computador, mas todo o conjunto de dispositivos eletrônicos capazes de processar informações utilizando algum programa. Então, neste caso aqui, a gente tem algum tipo de operação aritmética ou operação lógica envolvendo os dados. Nós temos que relacionar aqui, nesse slide, os três principais componentes de um sistema computacional. Nós temos o hardware, que é a parte física do sistema, né, que todos os elementos que você consegue tocar,
consegue manipular. Então é composto normalmente por um sistema central e os periféricos. Nós temos também o software, que é a parte lógica, que dá os programas dos computadores, os aplicativos compõem o software. E nós temos também o termo peopleware, que é um termo em inglês que designa as pessoas que trabalham com o computador, que envolve desde os programadores, as equipes envolvidas no desenvolvimento de software, na manutenção de software, até as pessoas que fazem uso do computador propriamente dito. Então, a gente tem que entender nessa figura aqui que existe uma pessoa que vai definir tarefas e fornecer dados de entrada, vão ser os usuários, e o computador ele é responsável por executar as operações que foram definidas para ele ser executado por um usuário e gerar os resultados esperados. Então, nesse esquema, nós temos aqui um sistema computacional, o hardware, com o componente central no meio, representado por aquela torre, né, um computador no formato de torre. Essa torre é o responsável, lá dentro tem os componentes que fazem o processamento e controle. E essa torre possui componentes, portas, que permitem que ele seja conectado às unidades de entrada e à unidade de saída. Então vocês estão vendo o teclado e o mouse como representantes das unidades de entrada, isto é, como os usuários entram informações. Então cada vez que ele pressiona uma tecla, ou um botão do mouse é pressionado, ou o mouse é movimentado, são produzidos sinais que são enviados para o computador e o computador processa, fazendo com que as teclas que estão sendo digitadas sejam exibidos os caracteres correspondentes na tela do computador, né? E nós temos a unidade de saída, que no caso aqui é representada por um monitor, né? Uma tela. Né? A unidade de saída apresenta as informações, apresenta os gráficos, as imagens. Também faz parte dessa imagem a ideia do armazenamento secundário. Ou seja, mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre armazenamento de dados, mas por hora é importante vocês entenderem que o armazenamento secundário é justamente o local onde se armazena as informações que nem sempre são requeridas pelo computador. Então, aqui nós temos a apresentação de um disco, né, um disco óptico, um CD, um DVD, onde o computador pode armazenar e recuperar informações à medida da necessidade do seu uso. O hardware tem, quando a gente começa a detalhar os seus componentes, a gente vai ter um sistema central, e dentro desse sistema central a gente vai ter a unidade central de processamento, também conhecido pela sua sigla em inglês CPU. A unidade central de processamento é o processador principal, ou seja, quando a gente abre um computador, a gente abre um equipamento desse tipo, a gente vai enxergar vários componentes. Normalmente o maior componente que nós vamos enxergar é o processador principal, aquele que é o responsável por todo o funcionamento do sistema. Além disso, nós temos a memória principal, que é onde são armazenados os dados que são manipulados pelos programas que executam na unidade central de processamento. Como periféricos, aqui nós temos relacionados a outros periféricos, como de entrada, como teclado, mouse, scanner e disco, e de saída, o monitor, impressora e disco. Observem que disco pode ser tanto o periférico de entrada quanto de saída, dependendo do momento eu posso estar utilizando para ele recuperar informações que estão armazenadas no disco, ou para armazenar, ou seja, como um dispositivo de saída. Bem, essa figura aqui, ela descreve a chamada arquitetura de von Neumann. Von Neumann foi um matemático húngaro que foi responsável por definir essa estrutura aqui, que é basicamente a estrutura dos computadores modernos. Qual a diferença, qual a principal contribuição do von Neumann nesta figura? É a questão da memória. Os computadores, até antes deste modelo, eles não tinham memória, ou seja, eles eram responsáveis, recebiam um lote de cartões para processar, então cada cartão ia sendo processado individualmente e não tinha um armazenamento interno das informações. Então aí vocês estão vendo que o computador é esta caixa azul, que vocês têm lá a unidade central de processamento, que por sua vez é dividida em duas unidades menores, uma unidade de controle, que fica responsável pelo fluxo da execução do programa, uma unidade lógica e aritmética, que é responsável pelos cálculos lógicos e aritméticos que são feitos no computador.
E novamente a memória, representada aqui, e aos lados os dispositivos de entrada e de saída, os vários, aqueles retângulos representando os possíveis dispositivos de entrada e saída, eles ambos conectados na estrutura geral do computador. Nós voltaremos daqui a pouco a falar de von Neumann na evolução histórica do hardware. Então vamos comentar um pouco sobre o histórico da computação. Primeiro lembrando, né, que computação se remete à ideia de fazer cálculo. E o homem, né, o ser humano, utilizou na sua evolução histórica várias técnicas de cálculo, né? Desde o tempo da pré-história, na antiguidade, o ser humano usava lá essencialmente o empilhamento de pedras como técnica de contagem, né? Para contar, por exemplo, a quantidade de animais que ele tinha no rebanho ou qualquer outro fenômeno que ele quisesse registrar. O ábaco foi um instrumento que foi criado, bem mais moderno, que permitia fazer cálculos, né, de uma maneira análoga ao que a gente faz com computadores hoje em dia, assim como esses bastões de Napier. E a régua de cálculo hoje ainda não é muito usada, mas no século XX chegou a ser bastante usada. A gente via muitos alunos de engenharia usando as regras de cálculo, que era um instrumento de cálculo, instrumento mecânico, que permitia fazer cálculos rapidamente. Hoje em dia, né, tudo isso basicamente foi substituído por dispositivos eletrônicos, como calculadora, ou equipamentos mais poderosos ainda, como celulares, que têm um aplicativo de calculadora interno que permitem fazer o mesmo uso. Então, o termo computador foi cunhado pela primeira vez, né, em 1613, século XVII, descrevendo uma pessoa, ou seja, descrevendo aquela pessoa que é capaz de fazer cálculos ou computação. Já no século XX, foi a primeira vez que ele foi cunhado lá por um jornal inglês, o London Times. Usou esse termo para descrever os equipamentos inteligentes que no futuro poderiam vir a substituir o esforço humano. Então, né, na verdade, esse termo foi em 44, ele foi apresentado mais como uma descrição do possível futuro que estava por vir. Vamos agora começar a falar sobre a evolução dos computadores em si, e agora precisamos falar sobre Charles Babbage. Charles Babbage ele é considerado o pai do computador, porque ele começou a investigar como fazer instrumentos, como criar equipamentos que permitissem fazer o cálculo de funções matemáticas sem intervenção humana. Então, essencialmente, a máquina que ele inventou, a máquina diferencial de Babbage, foi uma máquina com esse objetivo, composta por discos giratórios e operada por manivela. E essa máquina, infelizmente, ainda não conseguiu chegar ao seu final, ou seja, ainda não conseguiu realmente desenvolver a máquina dele completamente, porque a tecnologia na época não era suficiente. Aqui nesse slide vocês conseguem ver uma fotografia de uma réplica dessa máquina, né, que existe no Museu da História da Computação, localizado em Mountain View, na Califórnia, no Vale do Silício. Neste slide aqui a gente consegue ver uma ilustração de Charles Babbage e ao lado dele Augusta Ada Byron, né, ou conhecida também como Ada Lovelace. Ada Byron é uma pessoa muito importante, filha do Lord Byron, né, uma personalidade importante na literatura, e ela é considerada a primeira programadora da história. Então ela interagiu bastante com Charles Babbage, no sentido de que ela começou a desenvolver mecanismos de como programar usando aquela máquina que foi proposta pelo Babbage inicialmente. Então, se a computação tem um pai, este é Babbage. Se tem uma mãe, é a Ada Byron, né, conhecida como Lovelace, e Ada Lovelace, e a partir daí ela é conhecida como a mãe da programação de computadores. Bem, evoluindo, né, a ideia da máquina analítica, né, do Babbage era a ideia de fazer um propósito de uma máquina, uma calculadora de propósito geral, que podia ser programada através de cartões perfurados, fazer cálculo, né, diferentes
mas acabou não conseguindo, né, o Babbage não conseguiu concluir a sua máquina. Hollerith, já no final do século XIX, recebeu a tarefa de desenvolver uma técnica para acelerar o processamento de dados do censo americano. Então ele construiu uma perfuradora de cartões e os dados eram perfurados nos cartões em posições específicas, que esse perfuramento, né, permitia que eu pudesse processá-lo, né, processar aquela informação que era guardada, armazenada em cartões. Então essa ideia era que eu pudesse armazenar a informação em quê? Em cartões de papelão perfurados, né, que pudessem ser armazenados, empilhados, etc. E aí isso registrar a informação acerca do censo. Já no século XX, o contexto da guerra gerou toda uma efervescência no setor da computação. A computação no século XX estava fortemente ligada a desenvolver instrumentos, máquinas de guerra. Os governos investiram muito na computação para a transmissão da informação, para a decodificação das informações transmitidas, para calcular rota de mísseis, né, calcular trajetórias, enfim. Todos esses mecanismos começaram a serem construídos nessa época. Aqui eu comento sobre Konrad Zuse, que é um alemão que desenvolveu uma série de computadores mais parecidos com os computadores que nós temos hoje em dia. É a principal representante da escola europeia da evolução dos computadores. Aqui nós temos o Colossus, que foi desenvolvido por Tommy Flowers, foi desenvolvido por britânicos, com o objetivo de tentar descrever, né, tentar decifrar os códigos secretos utilizados pelo exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês conhecem o filme O Jogo da Imitação, conta a história de Alan Turing, que representa um estudo, uma evolução, né, dessa máquina que foi colocada aqui. Então, os alemães tinham uma máquina chamada Enigma, que codificava as informações, e os aliados só conseguiam decodificar as informações muitos dias depois, quando conseguiam. Então, normalmente, os ataques dos nazistas eram bem sucedidos, né? Então, foi construída essa máquina, uma máquina gigantesca, 1500 válvulas, processava 5.000 caracteres por segundo, e finalmente, com contribuição importante do Alan Turing, pessoa fundamental, né, matemático fundamental na evolução da história da computação, conseguiram quebrar, né, o mecanismo usado pela máquina Enigma adotada pelos nazistas. Finalmente o sonho de Babbage se torna realidade, então se consegue construir uma máquina de cálculo de propósito geral por Howard Aiken. Máquina, observem na fotografia, uma máquina de dimensões gigantescas, pesando 5 toneladas, né? Na verdade 5 toneladas e várias toneladas de gelo para refrigeração, ou seja, um equipamento que gastava muita energia, produzia muito calor e utilizava relés e outros dispositivos eletromecânicos, e logo em seguida ele foi substituído com a chegada dos computadores eletrônicos. Então o ENIAC foi o primeiro computador eletrônico, também um equipamento gigantesco, um grande número de válvulas, resistências, capacitores, etc., e utilizado nos Estados Unidos. Então a ideia do ENIAC, a programação era feita através de fios em pinos, então como houvesse um painel telefônico, tal como as pessoas que trabalhavam na questão de conexão entre duas... as telefonistas usavam isso, né, para conexão entre dois usuários. A telefonista conectava uma pessoa com outra através de plugs e conectores. Então a programação de computadores era feita basicamente assim, né, com esse painel eletrônico parecido com o painel telefônico. Ele era capaz de executar em torno de 5.000 adições ou subtrações, ou até 300 multiplicações por segundo, e a limitação estava na capacidade de armazenamento de dados, que era muito limitado, ou seja, as técnicas de armazenamento de dados eram muito limitadas naquela época.
Observem aqui que o von Neumann, que nós citamos mais anteriormente, foi o consultor desse projeto ENIAC. Então ele criou o conceito de programa armazenado, ou seja, que o programa fica armazenado na memória do computador. Ele criou o conceito de operações com número binário, que era uma solução bem mais simples do ponto de vista eletrônico, então que permitia com que o computador trabalhasse com duas variações, né, com a presença ou ausência de sinal, com o número 0 ou com o número 1, com a porta ligada ou desligada. Então, esse conceito binário é um conceito que existe até hoje, simplificou sobremaneira o desenvolvimento dos computadores. E ele desenvolveu a questão da lógica dos circuitos, que permite a criação, a combinação de circuitos para que pudesse produzir um computador, um componente mais sofisticado. Então, novamente aqui revisitando a figura da arquitetura de von Neumann, então o ENIAC era a máquina que implementou pela primeira vez esse tipo de conceito de memória para armazenamento dos programas. Temos aqui a primeira implementação completa da máquina de von Neumann, foi feita na realidade em Cambridge. O ENIAC tinha algumas ideias de von Neumann, mas agora realmente a gente tinha uma máquina completamente baseada na estrutura prevista por ele. E já em 50 surge o UNIVAC. Então é uma máquina, uma evolução do ENIAC produzido anteriormente. O ENIAC era essencialmente um protótipo, poucas unidades foram feitas, enquanto o UNIVAC já era um produto comercial, já era vendido. E aí ele tinha uma evolução em relação às válvulas a vácuo, que produziam muito calor, geravam um consumo de energia muito grande, ao produzir calor, era muito sujeito a falhas, a quebras, a danos, né? Então começou a utilizar diodos de cristal. Aqui vocês conseguem ver uma figura, uma fotografia de um leitor de fita utilizado pelo UNIVAC. O armazenamento já era feito em uma fita, né? Uma fita com os dados armazenados. Bem, aqui começamos a falar da IBM. A IBM é uma grande empresa de computação. O IBM 701 foi usado na Guerra da Coreia, foi o primeiro computador de grande porte da IBM lançado em escala comercial. A IBM foi evoluindo ainda com máquinas que usavam válvulas, e aí surgiu a primeira linguagem de programação de alto nível, isto é, uma programação escrita como inglês, como um programa em inglês. Então era o Fortran, foi a primeira linguagem de programação que foi usada em computadores da IBM. Em 71 surgiu a família 360 da IBM, que é uma família muito importante de computadores, que gerou vários computadores, várias séries na família, e eles começaram a utilizar transistores como uma evolução. Não utilizavam mais válvula, não utilizavam mais diodos, utilizavam aqui o circuito integrado, né, como componente principal. Esta máquina, essa família 360, foi responsável pela grande hegemonia da IBM, que durou praticamente até os anos 2000. Então a gente consegue ver nesse slide um quadro geral da evolução dos computadores, desde o ENIAC, que foi lá com a contribuição pioneira, né, do von Neumann, aí até pulando, né, da década de 40 já para a década de 70, a gente já vê um IBM PC, um microcomputador IBM PC, um Apple II, né, feito também na década de 70, um PCAT já é uma evolução, o Lisa da Apple, um iMac. Então os computadores mais do jeito que vocês já devem estar acostumados a ver, né, computadores com dimensões bem menores, com uma tela, com dispositivos integrados de entrada e saída e tudo mais. Do ponto de vista de armazenamento, a gente tem aqui um slide comparando um cilindro de armazenamento de dados que existia em 56, que conseguia armazenar no máximo 5 megabytes de dados, 5 milhões de informações, e agora a gente tem um disco de 2013 que armazena 4 terabytes. Mais à frente a gente vai comentar sobre essas unidades de armazenamento, mas por hora eu tenho a ideia que o custo do armazenamento de dados realmente reduziu drasticamente, né? E do lado direito tem uma ilustração, né, um cartoon,
dizendo como é que as informações evoluíram, desde o cartão perfurado, passando pelo disquete. Não sei se vocês chegaram a ver o que era um disquete, né? Era um disco de material magnético flexível, que tinha um invólucro, tinha uma embalagem que a gente podia encaixar num leitor, né, num drive de disquete, que aí podia fazer o armazenamento e a recuperação dos dados. Um CD, que já utiliza a tecnologia ótica, um pendrive, que usa a memória flash, e agora todos eles estão sendo deixados para trás e a gente tem uma nuvem, né, com a nuvem de armazenamento, com armazenamento de dados. O que significa isso? Que hoje o armazenamento de dados se tornou um commodity de tal maneira que é extremamente barato armazenar informações em qualquer lugar no mundo através da internet, onde você consegue armazenar e recuperar, basta que você tenha acesso à internet. Bem, deixando de falar essa questão dos equipamentos em si, vejam que aqui a gente tem relacionados as gerações da informática que estão baseando na ideia do qual a tecnologia por debaixo, né, a tecnologia subjacente que existia, que permitia que o computador fosse desenvolvido. Então, na primeira geração, que foi de 51 a 58, a gente tinha computadores construídos com circuitos eletromecânicos e válvulas. Depois, em seguida, em 59, o transistor surgiu, teve uma contribuição importante, fez com que os equipamentos diminuíssem de tamanho, gerassem menos calor e demandassem menos energia, e finalmente surgiu o circuito integrado, né? Na geração atual, temos os microprocessadores. Os processadores têm dimensões muito pequenas e com alto poder de capacidade de processamento, né? Aquelas conexões lógicas, etc., que eram construídas uma a uma, agora num computador moderno você vai encontrar milhões de portas lógicas desse tipo. E a quinta geração atual, a gente tem a computação ubíqua. O que significa isso? Os computadores estão em todo lugar. Nós temos o software embarcado, né? Então o computador não tem mais uma aparência física tradicional. Um celular é um computador. Um sistema que controla a pressão dos pneus de um automóvel é um computador. O sistema de gestão eletrônica de um motor de um automóvel também é um computador. Então são computadores especializados e cada um com responsabilidades específicas, né? Seja na saúde, na monitoração, no entretenimento, enfim, com diferentes usos. Do ponto de vista de tendência, é importante a gente citar uma lei de Moore. Quem foi Moore? Foi uma pessoa importante na evolução de uma empresa chamada Intel, que é uma das maiores empresas que constroem, fabricam processadores de computadores. Ele diz o seguinte, em síntese, né? A lei de Moore, ele diz que a previsão dele é que a cada 18 meses os computadores teriam seu poder de processamento dobrado. Hoje em dia, não se persegue tanto a ideia de aumentar a velocidade de um processador. Por que não? Porque a gente começou a esbarrar em algumas barreiras da física. A gente começou a condensar muitos componentes. A gente, quando eu falo, os fabricantes de processadores, começaram a condensar muitos componentes em pequenos espaços e isso começou a gerar um calor excessivo. Então a estrutura de resfriamento muitas vezes era muito grande em proporção à unidade de processamento que existe atualmente. Então a computação tem evoluído muitas vezes para o processamento paralelo. Qual é a ideia? É que eu posso aumentar o poder e capacidade de processamento de um computador, ou seja, na prática, melhorar a velocidade dele, não colocando o computador com um processador cada vez mais rápido, e sim combinando vários processadores em paralelo, de tal maneira que eles possam, ao executar de forma paralela, ter um desempenho mais rápido para o usuário. É óbvio que isso é necessário que a gente tenha software preparado para ser utilizado dessa maneira, de tal forma que que o software possa distribuir as suas tarefas entre os vários processadores, de tal maneira que os vários processadores possam contribuir
para o funcionamento daquele programa ser mais rápido, né? Então, a gente fala que o tamanho do grão de processamento, o que é isso? O tamanho da tarefa que o programa solicita para que o computador execute seja cada vez menor, e a partir daí, essa tarefas menores posso distribuir nos vários processadores existentes, e esses vários processadores vão apresentar o seu resultado, e o usuário, no final, vai ter uma percepção de funcionamento cada vez mais rápido do computador dele. Vamos falar um pouco dos componentes de hardware, né? O que a gente enxerga debaixo do capô, né? O que a gente enxerga dentro das caixas dos computadores. Um componente importante que a gente está vendo ilustrado aqui é a placa-mãe. Basicamente é uma placa com circuito impresso, ou seja, foi impresso um circuito conectando vários componentes, conectando os locais onde vários componentes vão ser instalados. O que vocês estão vendo nessa imagem aí são alguns componentes já instalados aí, como por exemplo alguns slots. O que vem a ser slots? São conectores que permitem conectar dispositivos, placas de expansão, placas dedicadas a tarefas, processamento gráfico, etc. Vocês vão encontrar ali no lado direito, onde está marcado ali como CPU socket, é o local onde a unidade central de processamento é colocada dentro do computador. O que mais vale a pena destacar para vocês é aqui os memory slots, que vêm a ser os componentes, as fendas onde a gente pode inserir os chips de memória, né? Os chips que armazenam a memória do computador. Então, agora olhando em detalhe o processador, né, a unidade central de processamento, ele é conhecido pela sigla CPU em inglês, é um circuito integrado que reúne toda a inteligência do computador, né? A função principal dele é buscar a próxima instrução para ser executada e executar. Então ele sempre executa a instrução corrente e busca a próxima instrução. Executa a instrução corrente e a próxima instrução. Aqui vocês estão vendo um processador feito pela Intel, do lado direito, Core i7. Esse é um tipo de processador moderno e dentro dele tem vários núcleos, vários processadores dentro dele. De tal maneira que eles conseguem acelerar o processamento, né, dos programas, como eu mencionei anteriormente. Quanto à memória, então a memória é o local onde são armazenados, são os componentes eletrônicos, onde são armazenados os dados que serão processados, aqueles que ainda serão processados, e armazena também as informações que já foram processadas. Então, por exemplo, quando você está usando o computador e um número aparece, um texto aparece, esses slides estão aparecendo para você, isso está tudo dentro da memória do computador. Então a ideia é que o computador tenha um local padrão para armazenar esse local e possa recuperá-lo quando solicitado. Então a gente vai ver nos próximos slides que essa memória pode ser classificada como volátil ou não volátil, e memória principal ou secundária. O que é memória? O que tem a ver a questão da volatilidade, né? As memórias voláteis são aquelas que exigem energia elétrica para manter a informação armazenada. Ou seja, sem energia elétrica ela não armazena informação. Então a memória dos computadores ela é tipicamente assim, dos computadores de mesa, dos PCs, são memórias desse tipo. Você desliga o computador, aquela memória é apagada. Tá? Quando você liga o computador, ao carregar os programas, ao carregar o sistema operacional, os programas, aí aquela memória começa a ser ocupada. E a memória não volátil é aquela que não necessita de alimentação elétrica. Então, memórias flash, aquelas que estão lá nos pendrives que vocês conhecem, os discos rígidos, os CDs, os disquetes, são todos tipos, exemplos de memórias não voláteis. Do ponto de vista de conexão ao processador, nós podemos ter a memória principal, também chamada de memória real, são aqueles componentes de memória que são acessados pelo processador. Então o processador consegue endereçar diretamente. Normalmente está tudo dentro do mesmo gabinete. Então dentro de um celular, por exemplo, tem um processador e uma conexão entre o processador e a memória, isso é chamado de barramento. A função principal é conter
a informação que é necessária para o processador naquele momento. Então vai conter, por exemplo, as memórias, os programas que estão em execução. A gente vai ter aqui, a gente pode ter memória RAM, que é uma memória volátil, que vai armazenar os dados temporários da execução do programa, e a memória ROM, que é uma memória que normalmente já vem pré-programada pelo fabricante do computador e é não volátil, ou seja, não precisa de energia elétrica para armazenar o seu conteúdo. A memória principal ela pode ser composta, como eu falei para vocês, por circuitos RAM, que são essa sigla em inglês, Random Access Memory, que precisa de energia elétrica para armazenar as informações, e a ROM, que é Read Only Memory, é uma memória que normalmente com capacidade menor que a RAM e o conteúdo gravado pelo fabricante do computador. Nós temos ainda, muitas vezes, uma memória cache. O que é a ideia da memória cache? Porque o processador ele trabalha numa velocidade muito rápida de processamento. A memória do computador ela não trabalha nessa mesma velocidade, ela tem uma capacidade de transmissão de informação mais lenta, em várias unidades de tempo superiores à memória do processador. Então se coloca uma memória intermediária entre as duas, que é chamada de memória cache, que é uma memória mais rápida que a memória RAM, que os dados mais frequentemente acessados pelo processador estão nessa memória cache. Então a ideia principal dessa memória cache é acelerar, né, o desempenho do computador, para que ele não precise sempre ficar acessando a memória principal e com isso gastando tempos inúteis, né, que poderia estar fazendo outro tipo de tarefa, somente acessando a memória. Bem, a memória secundária normalmente é uma memória com maior capacidade e que não pode ser acessada diretamente. E a ideia da memória secundária é armazenar uma informação que não é sempre requerida pelo computador. Então vamos observar o seguinte: vamos supor que você tem um pendrive com músicas ou um filme gravado no seu pendrive. Aquela música, aquele filme, para poder ser exibido, para poder ser tocado pelo computador, aquilo é uma memória secundária. Ele é carregada, né, conectado ao computador. Aquele conteúdo é carregado para a memória do computador. O computador lê aquela informação e exibe. Então, repetindo, a memória secundária, o conteúdo daquele filme, daquele áudio, daquele vídeo, é carregado para a memória principal. Aí, na memória principal é que o processador consegue ler e consegue fazer o processamento. Então, normalmente são memórias não voláteis, isto é, não precisam, né, de energia elétrica para serem manipuladas e armazenadas, né? Temos ainda a memória flash, que é um tipo mais moderno de memória, é um tipo de, é, é o tipo de memória que está dentro da memória do pendrive, né, da memória daquelas unidades, e também está dentro dos celulares. Né? Os celulares eles têm memória flash, por exemplo, se a bateria do seu celular acabar, as informações continuam sendo armazenadas lá dentro porque estão armazenadas com flash. Então, memória de alta velocidade e que é não volátil. Comentando agora um pouco sobre os periféricos, nós temos dispositivos de entrada e saída, né, dispositivos diversos, que estabelecem a comunicação do usuário com o computador. Eu posso ter o computador, o usuário, fornecendo as informações, e também dispositivos, por exemplo, para monitoramento do meio ambiente. Então, câmeras, sensores diversos, que vão monitorar alguma situação. Então, a ideia é que esses periféricos eles possam ser ligados ao computador. E eles também podem ser utilizados para realizar o armazenamento de dados. Então, nós temos aqui periféricos de entrada, que servem para fornecer dados ao sistema central, e alguns exemplos aqui, como teclado, mouse, mesa digitalizadora, uma câmera, microfone, scanner, um controlador de um videogame. Todos esses são periféricos de entrada, isto é, os usuários, né, o ambiente fornece informações, são capturadas por esses periféricos, e esses periféricos são conectados ao computador de tal maneira que essa informação entra no computador. Um scanner, por exemplo, ele joga a luz, né, num documento que está
na sua mesa, transforma aquela informação, né, numa informação que o computador consiga entender, e o scanner é conectado ao computador para que o computador possa fazer o processamento, o armazenamento daquela imagem, entre outras coisas. Ah, mas alguém pode dizer, eu tenho na minha empresa que eu trabalho um scanner que já grava as páginas digitalizadas num pendrive. Então significa que aquele scanner tem um computador lá dentro dele que lê as informações, processa e consegue armazenar na memória secundária. Ok? Então, periféricos de saída são aqueles que armazenam informações com resultados do processamento. Então, eles conseguem, por exemplo, ou ainda também ah, controlar dispositivos de saída, para acender uma luz, controlar um semáforo de uma cidade, então, ou pegar de alguma maneira uma informação interna do computador e representar externamente. Como principais exemplos que a gente tem aqui, a tela do computador, né, que exibe as informações, um data show, caixas de som, uma impressora. Aí vocês podem ver aqui, ó, às vezes a gente tem um dispositivo multifuncional, né? Tem um scanner, tem impressora, tem vários dispositivos lá dentro. Então, aí é um periférico de tanto de entrada quanto de saída. Às vezes eu posso ter também uma tela, como a tela dos celulares atual, que é um dispositivo tanto de entrada quanto de saída. Por quê? Porque além de exibir as informações, ao tocar na tela, a tela tem uma característica, uma série de sensores que conseguem identificar a pressão do usuário na tela e a partir daí isso fornece entrada para o usuário, para o computador. Então, por exemplo, você está com aquele teclado virtual do seu celular sendo exibido na tela. Você aperta na tecla A. O que acontece de fato ali? Aquele pressionamento seu gera informações para um sensor que está na tela. Essas informações vão cair no processador, vão identificar que você está pressionando exatamente naquela área ali, naquela área que está a letra A, de tal maneira que o processador vai entender isso e vai exibir na tela a letra A, no texto que você estiver digitando. Então, ele vai, na verdade, acender cada um dos pontos que compõem a letra A e vai dizer, colocar aquela letra A na tela do WhatsApp, por exemplo. Ok? Nós podemos ter componentes auxiliares, que são componentes que não, na verdade, fornecem necessariamente informações para o computador, mas que servem para manter o seu uso. Então, os computadores eles precisam de algum fornecimento estável de energia, mesmo dos celulares. Os celulares têm as suas baterias internas que precisam estar a bateria precisa estar em bom funcionamento, né, para que mantenha o computador funcionando, que é o celular. No caso de um computador maior, a demanda de energia também é mais crítica. Então a gente precisa de algum componente desse tipo para poder garantir que a energia elétrica que chega ao computador é uma energia de qualidade. Nós temos estabilizadores. Então, na verdade, como o próprio nome diz, a ideia dele é estabilizar a energia elétrica, né? Então, evitar, por exemplo, se há alguma perturbação na rede de energia elétrica que está em volta do equipamento, a energia supera um determinado nível, um pico ou uma queda de energia, o estabilizador busca estabilizar para que a entrada de energia no computador não seja prejudicada. Porque uma evolução, quando a gente supera de forma muito elevada os padrões de entrada de energia, pode gerar dano no computador. Existe também o filtro de linha, também é um componente auxiliar, que auxilia remove ruídos e picos de tensão e tem alguns circuitos lá dentro para evitar sobrecarga. O mais sofisticado é o no-break, né? É também conhecido como sigla em inglês UPS, que é uma sigla em inglês significa dispositivo de fornecimento de energia sem interrupção. Como é que funciona o no-break? O no-break é uma espécie de computador também, tem processadores lá dentro, que ficam monitorando a energia que fica recebendo. Essa energia que ele está recebendo, inicialmente abastece uma bateria interna. E dessa bateria interna fornece energia para o computador. Então, no caso que
houver uma queda de energia que está sendo fornecida ao no-break, a bateria continua alimentando o computador e gera uma autonomia, né, de tal maneira que o computador consiga funcionar por algum período. Se a energia não voltar, nesse tempo da autonomia da energia, o computador obviamente precisa ser desligado por uma pessoa, ou às vezes o próprio no-break tem um conector eletrônico ao computador, se conecta através de uma porta USB, por exemplo, um cabo, e aí notifica o computador: olha, você precisa ser desligado, porque a bateria está encerrando. Então ele manda um sinal para o computador, que tem um programa que detecta isso e o computador se desliga automaticamente. Chegando aqui ao fim da nossa aula, comentar um pouco com vocês sobre os tipos de computadores. Vocês já sabem, já conhecem os celulares como um tipo de computador, vocês já conhecem também os computadores pessoais, são aqueles computadores de uso de um indivíduo. Mas além desses equipamentos, nós temos outros equipamentos adicionais. Queria chamar a atenção de vocês primeiro para o supercomputador. O que é um supercomputador? É um computador normalmente de grandes dimensões. Vocês estão vendo aqui na ilustração, ele é basicamente uma geladeira com várias lâminas inseridas nessa geladeira. Quando eu falo em geladeira, é como se fosse um tamanho de um armário, né, com alguma estrutura de refrigeração ou de manutenção da energia elétrica. E a ideia de um computador desse tipo é resolver um problema matemático complexo em baixo tempo, da maneira mais rápida possível. Então ele é utilizado principalmente em ciência e em aplicações especializadas de engenharia. Por exemplo, a previsão do tempo, a previsão do clima, né? Então a previsão do clima ela é baseada em um conjunto de informações sobre a situação atual do clima do planeta, que a partir dessa situação atual ele faz uma série de cálculos que os meteorologistas já descreveram para prever o tempo daqui a uma hora, daqui a 2 horas, daqui a um dia, daqui a uma semana. Ele faz uma série de simulações nesse processamento e isso é feito muito rapidamente em um computador desse tipo. Então, um supercomputador ele consegue resolver em segundos, em minutos, tarefas que em um computador pessoal convencional ia levar dias, horas para ser processado, né? Um outro tipo de computador assim, diferente, mais de uso em empresas, é um mainframe. Vocês vão encontrar principalmente em instituições financeiras, como bancos, etc. A ideia principal do mainframe também é um computador de grande dimensão, mas a ideia principal aqui é atender vários usuários simultaneamente. Então a ideia não é reduzir o tempo de processamento como num supercomputador, e sim fazer com que mais usuários consigam se beneficiar. Por exemplo, um banco. São várias transações bancárias sendo feitas simultaneamente. Então a ideia é que um computador desse tipo seja capaz de fazer isso e também armazenar grande quantidade de informações. Computador pessoal, finalmente, né, tem vários formatos, tem os notebooks, os tablets, computadores de mesa, que a gente chama de desktop, são voltados para as tarefas dos usuários finais. Bem, nós chegamos aqui ao final do curso, final dessa unidade. É importante observar que nós tivemos uma visão bastante limitada da evolução da computação, olhando apenas da evolução do hardware, né? É importante observar que essa evolução do hardware, recentemente, ela ficou muito acelerada, né? Então a gente vê o surgimento de novos equipamentos, novas versões de equipamentos cada vez mais rápido, né? Então a gente observa, por exemplo, o mercado dos celulares. Todo ano os grandes fabricantes de celular estão produzindo versões novas dos seus aparelhos, mais rápidas, com mais recursos, com mais sensores, com mais poder de processamento. E as tendências na área da computação muitas vezes hoje em dia a ideia de computação móvel, né, permitir que o computador acompanhe as pessoas, né, em todos os lugares que as pessoas estão indo, os computadores acompanhando. E também a ideia da internet das coisas. O que significa isso? O computador perca aquela ideia de ser um equipamento associado ao computador tradicional, com teclado, com mouse, etc. E que a gente comece a inserir computadores em vários dispositivos do uso do dia a dia. Nos automóveis, nas geladeiras, nos eletrodomésticos, nas fábricas, de tal maneira que consiga fazer monitoramento de várias questões que estão sendo tratadas, né? Bem, chegamos ao fim.
E por enquanto é só. Obrigado por terem assistido.